Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Um agradecimento especial aos nossos palestrantes, Felipe Guerra e Tiossi Botelho, que logo mais falarão sobre a importância da formação do investidor em um cenário de investimentos globalizado. Mas antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de mencionar que na semana passada cumprimos importante agenda em Brasília, acompanhados do presidente do CIMEX, Paulo Spaioli, dos executivos da Marco Polo e vice-presidente da SIC, Mauro Bellini, e da Randão, diretor institucional, Daniel Randão, e dos diretores institucionais de Caxias do Sul, da SIC Caxias, o Juarez Piscinini, do Banco Randão, e Rubem Bise, também diretor institucional desta casa, mas também da Marco Polo. Foi um importante momento de articulação empresarial, política, com o objetivo de reivindicar as reformas estruturantes de que o país precisa para reencontrar o caminho do crescimento econômico e social. Estivemos reunidos com ministros, com diferentes deputados e senadores e com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em que deixamos bastante clara nossa posição e expectativa pelas reformas administrativa e tributária, em prol do avanço do programa de concessões e privatizações. O que percebemos das interações que tivemos com representantes do Executivo, Legislativo Federal, foi que algumas medidas de desburocratização adotadas pelo governo federal já começam a ter reflexo na diminuição do chamado custo Brasil. Todos sabem que este conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas, que chamamos de custo Brasil, encarecem e comprometem novos investimentos pelas empresas, pioram o ambiente de negócios e afetam a competitividade brasileira. Ainda não é a reforma tributária que desejamos e precisamos, mas estão ocorrendo mudanças voltadas para o fomento da produção, cujos efeitos estão mitigando parte do custo gerado pela complexidade burocrática em diferentes sistemas e processos da máquina pública. Senhoras e senhores, diante do balanço positivo que fazemos da ida desta comitiva a Brasília, a SIC Caxias reitera que continuará trabalhando pela articulação empresarial e política, visando a estabilidade econômica e o desenvolvimento social como um todo. Estamos convencidos de que é fundamental que todas as forças representativas empresariais se unam em torno da necessidade de trabalhar em prol do crescimento do Brasil. Em relação ao tema da reunião almoço de hoje, importante dizer que no mundo dos investimentos, pensar no futuro é sempre a melhor coisa a se fazer. Por definição, os investimentos a longo prazo são mais indicados para se obter bons resultados no futuro. Os recursos investidos na atividade econômica contribuem para o desenvolvimento do país e acredito que a palestra dos nossos convidados esclarecerá melhor a matéria. Por fim, queremos cumprimentar o Banco da Mulher, que na próxima quinta-feira completa 24 anos de atividades ininterruptas. O objetivo do banco é a inclusão social, alavancando o desenvolvimento do microempresário, principalmente daquele que não tem acesso a nenhuma forma de recurso, proporcionando assim melhores condições para seu negócio, para a sua vida e sua família. A credibilidade e a responsabilidade do trabalho desenvolvido pelo Banco da Mulher são comprovadas por quem já abriu seu próprio negócio com o microcrédito oferecido pela instituição. Nesses 24 anos, o Banco da Mulher sempre contou com o apoio da SIC, que fornece estrutura física e funcional para o desenvolvimento de suas atividades. Parabéns à atual presidente Silvana Dalegrave e sua diretoria, bem como a todas as empresárias voluntárias que já presidiram o banco nessas mais de 2 décadas. Agora, então, passo a palavra a Tiossi Botelho e Felipe Guerra. Muito obrigado e boa reunião almoço a todos.
Eu agradeço, senhor presidente, o convite em nome da Messi Investimentos e parabenizo o senhor e toda a diretoria, os membros e os colaboradores da Associação Comercial. Isso mostra o quanto o esforço conjunto e contínuo para desenvolver culturalmente, exponencialmente e principalmente fazer com que as empresas gaúchas aí de Caxias cresçam em região, cresçam de maneira sólida e orgânica. Ah, e parabéns às pessoas, né, que estão aqui buscando conhecimento e informação para poderem continuar desenvolvendo seus negócios e trazendo soluções para si e para suas famílias também. Não diferente disso, né, a Messen é uma família, uma empresa que vem crescendo muito no mercado, principalmente porque ela tem um DNA muito especial. A Messen é uma empresa que foi concebida aí na cidade de Caxias. Isso é para mostrar para cada um de vocês que quando uma empresa que nasce em Caxias é formada por pessoas que são ambiciosas no sentido de crescimento e desenvolvimento, são apaixonadas por trazer cultura e educação para as pessoas e principalmente apoiar o desenvolvimento dessas empresas e dessas pessoas através de investimentos mais inteligentes, a gente tem que apoiar iniciativas como essa. Então, parabéns à Associação Comercial. E, claro, quando a Messing começou aí em Caxias, há muito tempo atrás, mais de 14 anos, a Messen eram alguns garotos que fomentavam negócios muito pela experiência dos seus pais e de todas as empresas aí da região, tendo como referência. Para vocês terem uma ideia, quando a Messen começou aí em Caxias, né? Deve ter, não sei se o Felipe participou desse primeiro momento, mas tudo acontecia através de palestras e eram reunidas pessoas para falar sobre investimentos. Hoje, a Messen, ela administra investimentos de mais de 24 mil pessoas. Uma cidade que saiu de Caxias. Essa cidade, essa empresa que saiu de Caxias administrava, eu não sei quanto tempo vocês levaram, né, Felipe, para começar a administrar R$ 1 milhão de investidores, mas hoje a Messi administra no Brasil e no exterior mais de 15 bilhões de reais em investimentos. Uma empresa que saiu de Caxias. Hoje o nosso time está espalhado para o Brasil todo, em estados como Rio Grande do Sul, aí São Paulo, Brasília, Minas Gerais e outros. Na verdade, nós atuamos em todos esses estados. Mas por que dizer isso tudo para vocês? Para falar da importância que nós temos em nos reunir em associação, com parceiros, com empresários, para pensarmos em soluções ainda mais inteligentes para o crescimento e desenvolvimento da nossa empresa. É para vocês terem uma ideia quão é importante uma empresa ou um empresário e uma empresária estar atualizado com informações pertinentes ao mercado. Muitas vezes, quando o cenário fica complicado, eu sei porque eu já fui empresário, membro da Associação Comercial no interior do Paraná, em Guarapuava, e eu lembro quando o cenário virou, né, quando as empresas começaram a ter dificuldade naquela crise, acho que, se não me falha a memória, foi 2004, 2005, né, que a gente teve um primeiro impacto, deu para sentir na empresa, né, eu não tinha informações privilegiadas. Para vocês terem uma ideia, desde que começou a pandemia, a nossa empresa dobrou a capacidade de administração de patrimônio e dobrou o número de pessoas contratadas e membros associados. Se tem uma empresa como a nossa, que nasceu em Caxias, que está dobrando de tamanho durante a pandemia, mais empresas de Caxias que têm esse mesmo DNA podem crescer também. Isso para dizer para vocês que quando nós estamos entendendo, não só se o cliente está comprando não está entrando mais na minha loja, ou se o meu fornecedor tal não está pagando, nós pensarmos em soluções mais inteligentes de investimentos e termos capacidade de compreender essa informação, facilita a leitura do mercado brasileiro. Então, empresas de logística que estavam com dificuldades para competir, como, por exemplo, com o Mercado Livre, ou estavam com dificuldade de fazer entregas, ou não tinham motoristas, ou não tinham créditos na praça para poder fazer investimento em novos meios de transporte, e hoje estão tendo dificuldade para administrar a demanda. Então, é para vocês entenderem que informação privilegiada permite que nós tomemos decisões mais inteligentes como empresários. E, mais uma vez, parabéns por você estar aqui participando de um momento como esse. E o cenário econômico brasileiro, eu lembro quando eu comecei como empresário, né, 20 anos atrás, a gente deixava o dinheiro no banco, no final do ano ele tinha 10, 15, 20% rendido a mais. Aquilo era uma magia, né? Hoje esse cenário não existe, já há algum tempo, tá? Então, nós precisamos de habilidade para compreender o mercado para fazer investimentos mais inteligentes. Está cada vez mais difícil fazer investimentos. Sem você ter conhecimento suficiente ou amparo, é mais desafiador ainda. Está aí a importância de empresas como a nossa e entidades como a SIC de Caxias. Nesse sentido, nós vamos falar sobre a formação dos investidores em um cenário
de investimento globalizado. Hoje você não pode pensar morando em Caxias e investir só em Caxias, só no Rio Grande do Sul ou só no Brasil. Não é mais suficiente se você quer ter sucesso no seu negócio. E para que a gente possa entender, ter essa visão global, eu vou chamar ele que é sócio da Messing também, é assessor de investimentos, ele é bacharel em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e CFP, ou seja, ele tem preparação para pensar e planejar investimentos internacionalmente. Seja bem-vindo, Felipe Guerra, ao nosso bate-papo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade da SIC Caxias falar sobre esse tema que ele é tão relevante para as pessoas, para os empresários da nossa região. No nome do presidente, eu gostaria de deixar isso aqui muito mais como uma conversa. E logo antes de começar, o presidente foi muito perspicaz e me trouxe alguns pontos que eu não estava pensando. Ele disse: fala sobre isso aqui que vai ser muito legal. Vai ser bem interessante para a nossa empresa e vai ser bem interessante para os empresários e vai vir muito a calhar com esse tema que a gente está trazendo hoje, que é mercados globalizados. Então, acho que hoje, com certeza, a gente vai ter um bate-papo aqui para conseguir fazer uma aventura um pouco fora do Brasil nesse mercado que é tão globalizado cada dia mais. Eu vou começar aqui fazendo... eu vou ter uma breve apresentação para trazer para vocês, certo? Hoje a gente vai falar de algo que cada vez mais é a nossa realidade, que é entender o mundo, não somente dos nossos negócios, mas como um todo, no mundo global de investimentos. Hoje, qualquer empresa, praticamente, está ligada à cadeia global de suprimentos, tanto como fornecedor, quanto como um comprador, certo? Mas algo que é muito difícil da gente fazer é identificar os investidores que fazem isso fora do Brasil. Por quê? Nós, como brasileiros, nós temos um viés muito grande de fazer investimentos locais. Obviamente, as nossas empresas, os nossos negócios, basicamente são empresas que ficam localizados dentro do país, dentro da nossa região. Alguns têm empresas na nossa própria cidade, alguns possuem filiais espalhadas pelo Brasil. Mas, diferentemente do que o investidor norte-americano faz e de países mais desenvolvidos financeiramente faz, nós mantemos o nosso viés com investimentos financeiros, não somente investimento, mas também olhando para crédito e outros mecanismos disponíveis no mercado financeiro exclusivamente no Brasil. Apenas como um dado que é importante a gente ter consciência disso, o investidor brasileiro, geralmente, ele investe 99% do seu patrimônio dentro do Brasil, presidente. Enquanto que o investidor norte-americano, e a gente não traz como um exemplo de ser melhor ou pior, é apenas algo um pouco mais, se a gente pode chamar, sofisticado. Ele investe em torno de 40% do seu patrimônio fora dos Estados Unidos. Ou seja, é uma cultura que já se desenvolve muito por esse lado financeiro e olhar para as oportunidades disponíveis ao redor do mundo. E o que tem despertado cada vez mais a vontade do investidor brasileiro buscar essas possibilidades fora do Brasil, no mundo inteiro? Conforme o Chelsea comentou, a gente viu ao longo do ano de 2020 cada vez mais uma redução naqueles ativos, naquela rentabilidade atrelada à taxa de juros. A gente viu que aquele recurso que tu colocava numa aplicação de resgate imediato, fosse qual fosse ela, a rentabilidade que em 2005 eu ganhava 11% ao ano, quase 12%, em 2018 chegou a 2%, em 2020 foi negativa, em 2026 ela provavelmente será muito, muito próximo a zero, correto? E essa é uma realidade que muitas pessoas nos perguntam sobre quando que isso vai mudar. A gente já está vendo um aumento na taxa de juros, tanto que a nossa perspectiva é de aumento ao longo do ano de 2021. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê um aumento da inflação oficial. O IPCA, a inflação oficial brasileira,
e é onde a gente vai ganhar essa questão da diferença entre ambas, certo? Ou seja, a gente viu essa mudança no cenário brasileiro. O presidente deve se lembrar que lá em 1999 a taxa de juros no Brasil chegou a 45% ao ano. Ou seja, era muito bom para a pessoa que colocava o seu recurso num investimento sem risco nenhum, porém, para o empresário que precisava tomar recurso no mercado para expandir sua empresa, para conseguir contratar mais, fazer a sua empresa crescer, era muito ruim, porque tinha que contratar taxas muito elevadas. E o que a gente viu também, né? Por que as pessoas estão buscando investimentos fora do Brasil, presidente? A gente, eu como economista, né, sempre se estudava a década de 80 no Brasil como a década perdida. A gente ouvia falar bastante isso. 82, 87, 88, diversas crises que nós passamos pelo Brasil. E quando a gente pega 2011 até 2020, se observa um padrão que foi de crescimento inferior aos padrões observados na década de 80. Uma taxa de crescimento próxima de 0% ao ano. Enquanto que, no mesmo tempo, a gente viu países como os Estados Unidos mantendo sua taxa de crescimento, cada vez inovando mais, cada vez crescendo a economia numa taxa maior. A gente viu a China, que depois de 2001, com a entrada dela dentro da Organização Mundial do Comércio, cada vez mais tem ganhado espaço no planeta, aonde tomou dos Estados Unidos como grande líder de parceiros comerciais ao redor do mundo. E os investidores brasileiros, vamos somar as duas coisas, né, presidente? Ao mesmo tempo, eu tenho uma taxa de juros que antes me remunerava muito, com um risco muito baixo, era muito alta. Isso caiu muito. Aí eu vou olhar para os investimentos de renda variável. Eu vou olhar para empresas, vou olhar para ações, e aí eu vejo que a Bolsa de Valores brasileira, de 2011 até 2020, ela basicamente se valorizou de uma maneira mais consistente a partir do ano de 2016, 2017 e em diante, até final de 2019. Enquanto que bolsas mais evoluídas, mais sofisticadas como a Bolsa norte-americana, tiveram aí uma década inteira de valorização. A soma desses dois fatores é fundamental para que o investidor olhasse para o mercado fora do Brasil. Somando a isso, a grande facilidade de se investir fora do Brasil também melhorou bastante. Essa questão referente a plataformas, essa questão referente a informações, a conteúdo, a educação, também trouxe para o investidor brasileiro mais informações sobre as possibilidades de investimentos fora do Brasil. Pessoal, uma coisa que é importante tratar aqui, e eu sei que isso aqui parece uma sopa de letrinhas, eu não vou esmiuçar tudo isso aqui, até porque não faz parte do nosso escopo e ia ser extremamente... não ia ser produtivo. Mas vamos lá. O que é legal de comentar aqui que é bem importante para o investidor brasileiro? Normalmente, o investidor, quando ele vem perguntar sobre investimentos, ele vai do 8 a 80. Ele sai do investimento conservador de renda fixa e quando ele pensa em diversificar ou quando ele ouve em diversificar, ele já pergunta sobre ações, sobre criptoativos, sobre investimentos de renda variável. O que é importante trazer aqui para todo mundo que está participando conosco? O mundo dos investimentos ele é extremamente sofisticado e entre o investidor mais conservador e o investidor mais agressivo, existe um mundo de oportunidades. Normalmente, quando a gente fala em renda fixa nos Estados Unidos, sempre vem na nossa mente aquela ideia do juro real próximo a zero, né, presidente? O pessoal fala, vou investir em renda fixa fora do Brasil. Pô, mas renda fixa fora do Brasil paga muito pouco. Não é essa a realidade. Existe um mercado que é gigantesco fora do Brasil. Apenas para fins de comparação, para a gente ter uma ideia, no Brasil, a soma de todas as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores brasileira fica na faixa entre 950 a 1 trilhão de dólares. O mercado norte-americano gira na faixa de 35 trilhões de dólares, ou seja, um mercado muito mais maduro
e com muito mais oportunidades do que o nosso mercado local. Ou seja, a gente, além de ter nosso investimento direcionado para o Brasil, a gente está abrindo mão de uma oportunidades não somente no mercado de renda variável, mas fundos de investimento, renda fixa, espalhadas pelo mundo todo. Ou seja, para isso que as pessoas cada vez mais têm buscado informação, conhecimento e saber o que elas podem fazer. Porque, diferentemente do investidor tradicional, que normalmente ele olha no mundo inteiro qual que é o meu retorno esperado, qual que é o meu risco que eu estou disposto a assumir. No Brasil, a gente normalmente faz o contrário. A gente primeiro quer entender qual que é o risco que eu estou assumindo fazendo essa mudança. E aí depois eu vou pensar do meu retorno, se eu vou ter uma rentabilidade e qual que ela vai ser. Mas primeiro eu quero proteger o meu patrimônio. Isso decorre muito de todos os anos que nós tivemos de sobe e desce econômico, de volatilidade. O que é bacana de trazer aqui de uma maneira extremamente simples, né? O investidor brasileiro, quando ele imagina que vai ter que investir no Brasil, ele nos pergunta, tá, mas como é que eu faço para mandar o dinheiro para fora? E muitas pessoas têm uma surpresa de entender que elas não precisam mandar o recurso para fora do Brasil, abrir uma conta em um outro país, para que possam fazer esse tipo de investimento. Cada vez mais a tecnologia, cada vez mais essa abertura financeira que nós possuímos no Brasil, dá acesso para as pessoas fazerem investimentos fora do Brasil sem a necessidade de abrir uma conta lá fora. Eu posso pegar o meu recurso e buscar investimentos que investem globalmente através da minha conta, com o meu aplicativo de celular na mão. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma conta de investimentos fora do Brasil, eu posso fazer isso. Posso, com toda a segurança, tanto segurança do meu patrimônio, quanto segurança jurídica, fazer isso, declarar isso no meu imposto de renda, tudo certinho. O que é bacana? Eu posso fazer isso para minha pessoa física, eu posso fazer isso para minha empresa, eu posso fazer isso para minha holding familiar. Todos esses mecanismos estão dispostos para todas essas formas de investidores. Eu tenho muitos negócios fora do Brasil e eu quero pegar um pedaço do meu patrimônio e abrir uma conta lá fora e fazer esse tipo de investimento. Até muitas vezes, né, presidente, a gente estava comentando sobre essa questão de crédito, como ela é muito diferente no Brasil do que como ela é vista fora do Brasil. A gente estava... Esse é um ponto bem relevante. Muitas empresas estão fazendo isso, estão buscando isso para conseguirem diversificar não somente o seu investimento, mas também conseguir diversificar a sua forma de captação de crédito e se proteger contra essa oscilação do câmbio. Aqui eu queria trazer um ponto que ele é bem relevante quando a gente vai falar de investimento. Hoje a gente tem cada vez mais uma plataforma conversando com os clientes em que ela busca sempre replicar uma relação de diversificação entre esses dois países. Porque o grande fator que gera proteção, que gera uma maior rentabilidade e que gera mais segurança para os investidores é sempre conseguir diversificar o seu patrimônio. A China, hoje, ela vem com uma taxa de crescimento muito acima da média dos demais players do mercado global. Um fator que é relevante para entender um pouco dessa dinâmica, e eu copio, essa é uma apresentação que eu ouvi do Arthur Wittmann, que é um economista, e ele estava comentando durante a apresentação dele agora em maio, que na China eles precisam construir uma São Paulo por ano apenas para incorporar as pessoas que saem do meio rural e vão para o meio urbano. Todas as vezes que a gente vê aqueles documentários sobre cidades fantasmas chinesas, nunca é a mesma cidade. Por quê? A migração rural urbana dentro da China é gigantesco.
ou seja, a perspectiva de que eles continuem crescendo a patamares mais elevados permanece. Assim como todo país que cresce muito, ela possui os seus desafios, ela possui a sua característica de passar por momentos de crise. Essa é uma realidade, mas o mercado asiático como um todo vem crescendo numa velocidade muito grande. E assim como nós, a maior parte dos nossos empresários aqui da região possuem negócios em ambos os países, nada impede que o investidor tenha grande parte do seu patrimônio dividido entre investimentos na Ásia e investimentos nos Estados Unidos. Essa vantagem de movimentação, de alocação de recursos dinâmica, é o que faz grande parte da diferença de resultado entre ambos os países. E apenas um detalhe que eu queria trazer, que ela é bem relevante quando a gente vai falar de crescimento econômico. A gente muito fala sobre a importância da educação para o desenvolvimento de um país. Focar na educação de base, focar em educação de qualidade, focar em cada vez mais ter profissionais de qualidade para que possam fazer as empresas crescerem. E eu queria trazer apenas um dado que vocês podem olhar um dos motivos pelo qual a China vem crescendo numa velocidade tão grande. Esse aqui é um gráfico que mostra qual que é o valor investido em pesquisa e desenvolvimento, certo? Em milhares, bilhões de dólares. A gente consegue observar ali que os Estados Unidos continuam sendo líderes em investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Porém, a partir do momento que você tem a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, você começa a ver uma taxa de crescimento em pesquisa e desenvolvimento absurda na China. Então, provavelmente, quando tiver a atualização dos dados de 2019 e 2020, provavelmente a gente veja esses valores equiparados. Uma das possibilidades que muitas pessoas nos perguntam quando a gente vai falar de investimento, e é importante trazer nesse momento, porque não é uma novidade tão dessa semana, mas é algo que tá sendo trabalhado no Brasil ao longo dos últimos 6, 12 meses, que é a possibilidade da compra direta de empresas, de ações de empresas do mundo inteiro através da Bolsa Brasileira. Ou seja, hoje, através da Bolsa de Investimentos da B3, da Bolsa Brasileira, você consegue fazer acesso, comprar empresas de outros países através da sua própria conta. Isso facilitou muito na questão da manutenção da custódia, das pessoas verem qual que é a valorização ou desvalorização dos seus investimentos. Isso facilitou muito a questão da negociação e do controle dos investidores. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, uma vez que a gente olha para o mercado lá de fora, vê oportunidades de crescimento, vê oportunidades de investimento, ou muitas vezes vê o crescimento de países como a China, mas a gente muitas vezes não sabe explicar. Tem uma brincadeira que existe no mercado, que querer fazer uma avaliação da China normalmente é como se fosse um cego tateando um elefante. Por que isso? Porque a China tem tantas características, tem tantas diferenças, e ela é um país tão diferente, tão grande, que a gente não consegue muitas vezes olhar como um todo. A gente vai olhando partes e a partir disso a gente vai formando um todo. Aquele país que a gente vê que é extremamente moderno, extremamente desenvolvido, também tem todo o seu lado que ainda está em processo de desenvolvimento. É algo que a gente tem visto ao longo desses últimos meses, dos últimos anos, e tem trazido uma oportunidade muito grande, não somente para os negócios no dia a dia dos empresários, mas também como uma forma de diversificação dos seus investimentos.
e investir de maneiras mais inteligentes. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira, né, como professor de educação física, e eu falei para o dono da empresa, né, olha, eu acho que a gente deveria ensinar para as pessoas tudo sobre como fazer exercícios corretamente, né? Minha primeira graduação foi nessa área, e ele falou, achou que era uma loucura, porque as pessoas iam saber que a gente talvez não estivesse fazendo o melhor tipo de exercício possível. Isso foi há 25 anos atrás. Isso só para mostrar para vocês que hoje, né, hoje dentro do mercado financeiro, a busca de empresas como a nossa não é mais nós sermos uma empresa que oferece soluções e nunca mais vamos ter contato com o cliente, né? Então, quando você estiver estruturando a estratégia da empresa para pensar em investimentos, antes de pensar em investimentos, tem muita coisa, né? Tem aquele trabalho básico, né, de controle de custos da empresa, constante, isso nunca pode parar. Quando você for olhar também para a tua capacidade de crescimento, pensar que tem soluções que vocês podem ter alocações de recursos ou buscar recursos no mercado, que não seja necessário você mexer no capital, no caixa da empresa para fazer esse tipo de operações, e buscar principalmente que a empresa eduque e desenvolva os seus colaboradores e também os seus clientes. Porque eu disse isso sobre educação física lá, né? Sobre quando eu era personal trainer. Quando eu comecei a treinar todos os meus clientes e ensinar, né? Eu sou formado em educação física e licenciatura, eu comecei a ensinar eles todas as formas corretas de fazer exercício. O que aconteceu é que quando eles viam um concorrente meu dentro da academia, um outro profissional, eles falaram, nossa, Tios, como uma pessoa não está fazendo certo, como não está fazendo certo, como não está fazendo certo. E isso criava uma fidelização. Então, antes mesmo de vocês, como empresários e empresárias, pensarem em construírem campanhas para vendas, descubra se o teu cliente ele está educado, capacitado para consumir aquela solução. O tempo, né, de nós termos uma empresa que é tiradora de pedido, ou seja, o cliente liga, você faz uma venda, ele já está passando, tá? O tempo de nós termos uma empresa que faz panfletagem todos os dias achando que o cliente vai entrar na tua loja, não vai pesquisar mais preço, a tecnologia já não permite mais isso. O tempo de nós sermos empresários que comercializam suas marcas como um vendedor brocador, assim, forçando o mercado a entender seu ponto de vista, esse tempo já está indo para trás porque as pessoas estão construindo um relacionamento com outras empresas. E o tempo de ser consultor, ou seja, explicar para o cliente o quanto o seu produto é diferenciado, não é mais suficiente. Hoje, no mercado financeiro e global, é fundamental que as empresas estejam preparadas para serem soluções de resultado para o cliente, provedor. Então, se eu vender um terno para o presidente, eu tenho que ter garantias de que esse terno vai gerar um retorno financeiro para ele, e não só o prazer da compra de ter um terno diferente. Se eu, como empresa, se eu, como membro da associação comercial, não pensar em o que o meu cliente vai fazer com isso, eu torno aquilo um produto e não um investimento. Agora, se eu vender um terno para que ele possa fazer reuniões em Brasília e a vestimenta dele estiver condizente com o público em Brasília, vamos dizer assim, e isso impactar financeiramente na tomada de decisão, nessa negociação, o terno virou um investimento. Nós temos que começar a pensar em investimentos, como tornar os nossos produtos investimentos para os nossos clientes. E não é possível que a gente simplesmente comercialize ou venda algo, presumindo que o cliente vai ter um retorno financeiro. Então é fundamental que nós nos preparemos. Por que eu disse tudo isso? Hoje, o trabalho nosso como empresa é educar o nosso cliente a compreender quando nós acertamos e quando nós não fomos tão bem sucedidos nas nossas sugestões de investimento. Como assim, Tiossi? É simples. Hoje as pessoas, quanto mais as pessoas entendem sobre investimento, quanto mais elas aprendem sobre investimento, mais elas são seletivas na escolha das empresas. Então, se vocês educarem os clientes de vocês a compreenderem sobre como usa o teu produto ou como traz retorno através do seu produto, ele vai escolher de forma instintiva aquela empresa que oferece as soluções mais verdadeiras. Por isso, o nosso foco hoje como empresa é educar e principalmente se aproximar dos nossos clientes. E isso, por isso, vem de encontro a um fator necessário. Se você educa o cliente, você força a sua empresa a ter um atendimento de excelência. A nossa cultura de NPS é estar constantemente aumentando esse índice. O NPS é uma forma simples de avaliar como a sua empresa é vista pelo cliente. Se vocês não trabalham com NPS, comece a pensar em alternativas para colocar isso em prática. Mas basicamente é assim, ó. Vamos imaginar que o Felipe é um cliente meu aqui da Messen e eu pergunto, Felipe, você indicaria isso para algum familiar? Se ele der uma nota de 9 a 10, significa que a tua empresa tem um NPS alto. Mas se você feriu algum tipo de experiência do cliente lá, pode ser que esse cliente também não consiga. Se ele te der uma nota baixa, ele não vai indicar, não vai recomendar e o teu negócio vai ter que gastar muito dinheiro em marketing para poder ter o impacto que a marca que você quer. Tudo isso, pessoal, para vocês compreenderem algo importante.
é fundamental que nós, como empresas, eduquemos o nosso time e também treinemos o nosso time para poder lidar com esse cliente cada vez mais exigente. Então, busquem desenvolver educacionalmente os teus colaboradores e treinem eles e os seus clientes também para experimentarem uma experiência com o seu produto, para que isso seja um investimento para eles, tá? Bem, boa. Bom, queria cumprimentar, então, os palestrantes de hoje, né? Afinal de contas, se fala em educação, e a SIC Caxias, para vocês terem uma ideia, há 120 anos, tenta mostrar para o nosso associado, principalmente, as tendências, né? E muitos associados têm falado, né, que há 30 anos, 40 anos atrás, por uma simples palestra aqui na SIC, mudou todo o comportamento dele na sua empresa, mas também como pessoa. Eu preciso também comunicar aos nossos associados, né, que na semana passada nós tivemos eleição aqui para o Conselho Deliberativo da Casa, né, que é o nosso Conselho Fiscal. O presidente, então, ficou Emir José Alves da Silva, o Jaime Marchetti, né, como vice-presidente, e também o José Valtuir Almeida como secretário. Parabéns a eles três, mas principalmente aos 20 eleitos, né, para o nosso Conselho Deliberativo, né, afinal de contas, são 2 anos de mandato, né, nos orientando aqui na nossa casa. Temos também participação, né, de presidente da SIC, nós temos aqui a Idalice Manchini, como presidente de lojas, representando a todos os sindicatos. Nós também temos o Mauro Bellini, nosso vice da indústria, a Maristela Chiappin dos serviços e também o Andreassa, né, do comércio. Mas tem uma colocação aqui, eu acho que se falou muito em cultura, né? Na verdade, no Brasil, se falou muito aqui em investimento no exterior, mas nós temos uma oportunidade fantástica quando vocês falam que no Brasil é 1 trilhão e nos Estados Unidos é mais de 35 trilhões. Nós temos um campo fértil fantástico, né, chamado Brasil, de pararmos de pegar dinheiro, principalmente do empresário, ou de curto prazo, ou de capital de giro, e pensarmos em fomento, né? Como é que o empresário pode procurar, principalmente investimento a longo prazo? Claro que as grandes companhias têm tudo isso, né? Mas somente o médio, o pequeno, né, Felipe, Botelho, o que pode ser feito, né, como casa, como entidade, a mostrar esse caminho para os empresários e principalmente para aqueles hoje que têm uma grande ideia, mas teoricamente só tem a grande ideia, falta o restante, né? Então, qual é a resposta que vocês poderiam me dar isso, né? Dicas de como fazer isso e esperar também que o Brasil comece a ter investidores a longo prazo, né? E que sobre recurso para o empresário. Como é que é feito isso? Pode ser o Felipe ou pode ser o Botelho? Tranquilo. Chelsea, vou tomar a liberdade de falar essa muito mais como bacharel em economia, presidente, do que como um assessor de investimentos. A gente viu ao longo dos últimos anos uma redução, a gente pode falar isso, no mercado de capitais brasileiro, no sentido de acesso a pequenas e médias empresas para recursos competitivos. A gente vê que isso parece uma política, ela não é perene, né, presidente? Tem momentos que solta, tem momentos que fecha, ou seja, para eu, como empresário, conseguir fazer um planejamento de longo prazo, correr o risco de ter ou não ter crédito é algo muito ruim para o meu dia a dia. Isso é algo que muitas vezes, para o meu planejamento, é ruim. Eu sendo um pequeno empresário, eu sendo um médio empresário, até um grande empresário. E qual que é grande... Obviamente, Brasil, Estados Unidos tem essas diferenças. Mas olhando para o mercado de capitais, qual que é a grande diferença que tem ali? O mercado de capitais lá, ele é extremamente pulverizado, extremamente desenvolvido, e quando tu não possui um direcionamento para os recursos focado em multinacionais, em empresas gigantescas, tu começa a ter disponibilidade de recursos e tu começa a ter uma democratização mais desses recursos, muito focado em mercado de capitais. Porque o mercado de capitais ele vai conseguir mensurar
qual é a disponibilidade do recurso destinado para aquele projeto. E isso gera cada vez mais empresas, bancos de investimento, investidores anjo, que estão disponíveis para alocar os seus recursos por um prazo mais longo nesse tipo de empresas. Uma conversa que a gente estava, vou puxar o gancho, né? A gente estava falando sobre a questão do investidor brasileiro, do empresário brasileiro, que ele tira o recurso do bolso para fazer investimento na sua própria empresa. Muitas vezes, quando a gente vai começar uma empresa, isso é extremamente natural. Isso acontece porque tu está desenvolvendo o teu próprio projeto. Porém, tem aquela frase, né, presidente? Às vezes o que nos levou até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. Às vezes tu bate num teto e que tu não consegue muitas vezes dar aquele passo próximo com um recurso do teu próprio bolso, porque pode te faltar caixa ali na frente. Só que com um mercado de capitais desenvolvido, tu consegue fazer isso, tomando recursos por um prazo mais longo, através de uma taxa mais competitiva. Um dos mecanismos que está crescendo muito no mercado brasileiro, e a gente tem passado por essa revolução, vem do fato de operações de crédito colateralizado. Como é que eu faço isso? Esse é um exemplo, tá? São inúmeros exemplos, esse é um exemplo. Existe uma operação no mercado financeiro onde você pode alocar o seu recurso em aplicações financeiras, nas mais variáveis, de previdência privada até fundos de investimento, e tomar um recurso com base naquele capital que você tem investido. Você não deixa de ter a rentabilidade do mercado financeiro, você não deixa de ter o seu recurso com uma certa liquidez, e você consegue tomar um recurso para fazer investimento na sua empresa. Ou seja, aquele conceito de alavancagem operacional que a gente estuda bastante quando vai estudar finanças, principalmente finanças empresariais, é colocado em prática. Necessariamente, presidente, a gente precisa cada vez mais fomentar esse mercado de capitais brasileiro para que a gente possa democratizar e pulverizar esse crédito, não vindo exclusivamente de agências federais ou públicas. A todos vocês, uma boa semana e até a próxima semana, segunda-feira. Um abraço.